Bom dia, bom dia. Mais uma quinta-feira aqui, começando, trazendo mais essa live sobre as doenças, as campanhas que temos todos os meses. Mais uma, esse lacinho de hoje é o lacinho verde escuro das doenças ginecológicas. Guardando aqui a minha amiga Cícera, já te vi, tá? Manda para mim o pedido. Tô mandando aqui os aviãozinhos para as nossas amigas preciosas, para que estejam com a gente aqui hoje. Como é que vocês estão por aí? Bem-vinda, Raíra. Tá mudo? Mudo? Pera, como é que pode estar mudo? Verdade. Tenta entrar. Você mandou solicitação para mim? Dá certo. Aí. Você me ouve agora? Bom dia, minha amiga. Bom dia. Bom dia. Consegue me ouvir? Tô te ouvindo. Ah, então eu Te acho que era ouço. só baixo. É porque, eu não sei por que cargas d'água, mas quando começa a live fica muito baixo. Ah, Aí tá. depois quando entra alguém, sobe o som, entende? Eu não Maravilha. sei. A Raira tá conseguindo nos escutar aí? Fala com a gente, por favor, dá esse feedback, porque eu acredito que seja só a coisa. Consegue me ver aí enquadrada ou tá muito perto? Não, tá ótimo assim, amiga. Perfeito. Sua imagem tá ótima. Ótimo. Então eu acho que eu vou ter que dar a introdução de novo, é isso mesmo? Será que ninguém me ouviu? Ai, ai, ai. Então, eu estava falando aqui, né? Bem-vinda, minha amiga Cícera, minha companheira, minha parceira aí de trabalho de todas as semanas. Eu estava contando aqui para as meninas que nós estamos, né, nesse mês falando das campanhas, né, que o governo faz para conscientização, de prevenção e cuidados em relação às doenças que podem nos acometer. E essa semana, hoje, então, nós vamos falar sobre o lacinho verde escuro, que é sobre os cânceres ginecológicos, né? Vem falar diretamente com o nosso público, que a gente gosta de trabalhar com o feminino. Então, estamos no tema que a gente nada de braçada, como se diz, né, minha amiga? Sim, minha amiga. Bom dia, bom dia. Ai, que bom, Raira, que bom que você está nos escutando. É um privilégio, né? É uma alegria estar sempre aqui partilhando, né, às quintas-feiras com você, dessa entrega maravilhosa de uma mensagem que vai além de nós, né, Gi? Ela começou em alguém que chegou até nós e nós estamos aí, né, disseminando as sementinhas desse conhecimento que são poderosos, né, para nos Sim, fortalecer internamente, emocionalmente, e expandir aí para as demais áreas da vida, né? Então, falar aí, né, dessa natureza feminina é uma trajetória para nós, né? Temos muitas coisas para partilhar e a gente estruturou essa live, né? Aproveitando aí esse momento de campanha. As campanhas passam rápido, né? O povo acaba esquecendo, vem aquela febre. Por isso, nós nos comprometemos de estar sempre aqui trazendo uma mensagem de acolhimento, todas as quintas-feiras, essa mensagem de autocuidado, né? Apontar caminhos que é possível, né? A gente se curar emocionalmente antes que esses adoecimentos cheguem na nossa área física, né? Infelizmente, muitas mulheres não se percebem antes, né? Por falta de conhecimento mesmo, e acabam chegando no momento da dor, quando ela está gritando, para além já com uma doença física alastrada, né? Então, a nossa missão sim, aqui é trazer uma visão integrativa, né, Gi? A gente também não descarta nenhuma área do conhecimento. A gente acredita que nós somos integrais, a gente tem corpo, alma, temos o nosso espiritual. E cada parte precisa ser cuidada, né, delicadamente, né, com as suas demandas necessárias. Então, sejam muito bem-vindas, as meninas que já estão por aqui. Você, minha amiga, é um privilégio ter você por aqui. Essa semana, né, meninas? Dia do amigo aí, eu tenho aqui, né? Eu não puxei muito holofote, nem assim, né? Mas a minha amiga aqui, ela tá sempre, toda semana eu tô aqui elogiando e agradecendo a Deus pela vida da Gi. Então, quero aproveitar mais esse dia para maravilhosa. agradecer mais uma vez, minha amiga, pela pessoa Obrigada. incrível que você é, o ser humano aí de luz, né? Que ilumina muitas vidas, inclusive a minha. Gratidão, viu? E bora para Obrigada. nossa entrega de hoje. A recíproca é verdadeira. É isso aí.
Nós vamos falar aqui com essas preciosas, porque a exclusão, quando a gente tenta dividir as partes, sabe? Não quer, nega o mental, ou nega o físico, ou nega o espiritual. Alguma parte a gente começa a negar e começa a fazer falta, né? Na verdade, não Uhum. conscientemente, você não se dá conta Sim. do quanto excluir alguma dessas partes faz com que a gente se enfraqueça e adoeça mesmo, né? Literalmente Sim. no físico, se a gente tenta excluir o mental ou o espiritual e só acredita que só tem a matéria, né? É só isso aqui, né? E na verdade Uhum. não. Então, o nosso convite sempre é para que essa reintegração aconteça, que a gente possa nos reintegrar, né, de maneira a associar de novo corpo, mente e espírito, para que não só o racional esteja aqui no controle, mas o corpo, e por incrível que pareça, nosso corpo tem uma inteligência própria e não podemos negar e renegar essa inteligência própria e deixando só aqui, né? Inclusive, deixa eu contar para vocês, eu que gosto muito de ciência e experimentos, estou sempre de olho por aí, e eu acho incrível que os cientistas colocaram, né, as pessoas, os voluntários ali naquelas, eles chamam de tomografia funcional, porque eles colocam os voluntários e começaram a colocam imagens para a pessoa ver ou falam algumas coisas para elas imaginarem, e aí mostrou-se que o coração reage até de 12 a 18 segundos, de 12 a 18 segundos, antes de que aparecesse aquela imagem. Vocês estão entendendo? Que se era alguma coisa ruim, alguma coisa negativa, o coração reagia de maneira a disparar, né? O coração ali, de 12 a 18 segundos antes de que aparecesse a imagem ali, a coisa né, acontecesse isso aí já começa a mostrar que o nosso corpo tem uma inteligência particular que é antes da mente, entende? Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o nosso coraçãozinho pode ter até 40 trilhões de neurônios no coração. Alguém sabia que existia neurônios fora do cérebro? Fora do Poder. cérebro, gente, tem neurônios. No intestino tem neurônios. Vocês estão entendendo? Que a ciência Poder. já está mostrando coisas que a gente não antes não se falava, não se comprovava e hoje já começa a oi, Rai, bem-vinda por aqui, a se falar e se mostrar sobre isso, né? Então, imagina, seu coração. Por isso que não dá para falar assim que intuição como se fala, é subjetivo, ou não existe, ou porque, né, a gente sente antes do racional. E quantas vezes eu me lembro quando eu era muito novinha, assim, ainda estava entendendo como eu funcionava, que eu sentia alguma coisa, sabe aquela coisa de falar assim, pô, essa pessoa aí, hum, sabe? Aí eu mesma me reprimia, eu falava assim, não, mas eu não conheço a pessoa, né? Eu não sei nada sobre ela, como é que eu posso sentir qualquer coisa em relação a ela se eu não a conheço? Então, esse pré-julgamento, e eu mesma falava, não, isso é pré-julgamento, não venha com isso, eu conversando com a minha cabeça. Não venha com isso, você não sabe nada da pessoa, não faça pré-julgamentos. Beleza. Aí depois, né, quando a coisa. Isso aconteceu uma, duas, três vezes. Na quarta, eu acho que eu já falei, não, peraí, né? Tem uma consciência aqui, além da mental, da racional, né? Então, deixa eu olhar para isso e tomar mais cuidado em relação a isso. Bom dia, Valdilene, bem-vinda por aqui. Então, foi aí que eu comecei, né? Lá, mocinha ainda, né? A começar a dar mais atenção a essa intuição. E se a gente for prestar atenção ao que o seu corpo sinaliza, né? Se você sentiu alguma coisa aqui no peito, né? Um apertãozinho, fechou aqui, alguma coisa que fez com que você sentisse, dá atenção para isso. Né? Inclusive, Uhum. a mulher é biologicamente programada para ter uma percepção social que os homens não têm. Sabe aquela leitura de Uhum. ambiente?
os homens não têm essa leitura de ambiente, né? Às vezes eles até falam, a gente comenta e fala, mas como é que você percebeu isso? Eu acho até engraçado. Como é que você percebeu isso? Inclusive, às vezes que você está assistindo um vídeo, uma série, um filme juntos, e a gente fala assim, ah, tal coisa, como é que você percebeu isso? E a gente tem essa leitura social mais apurada, afinada, porque, inclusive, essa facilidade no social é mais nata da mulher, né? Então, quando a gente começa a crescer nessa sociedade em que o masculino era mais valorizado, a gente começou, de uma maneira inconsciente, a reprimir o que era nato da nossa natureza feminina, entende? Começa a reprimir porque não acha que é bobagem, acha que é sensível demais, emocional demais, que mais que a gente, que rótulos mais nos davam? E aí a gente começou a reprimir isso, e aí que está a origem das doenças ginecológicas, essa repreensão da natureza feminina. Sabiam disso, mulheres que estão aqui nos assistindo? Comentem com a gente se vocês já tiveram essa percepção sobre essa repressão, essa auto-reprimir a nossa natureza feminina. Já sentiram isso? O que vocês me dizem? Poderoso, né, minha amiga? Meninas, tragam aí, né? Se vocês já pensaram sobre isso, né? Que nós somos além de um corpo, além de uma aparência, né? Você estava falando, Gi, eu estava tentando trazer a palavra aqui, né? Para traduzir aí o que você estava querendo dizer, colocar, né? Existe um nome para essa energia vital aí, né? A gente divide aí, né? Essa fatia do bolo que é a existência humana, né? No físico, no mental, no espiritual. E existe essa energia de corpos, né? Que é o corpo etéreo, né? Etérico. E por falta de conhecimento, a gente se sabota ou a gente acha que exatamente nós estamos naquela caixinha que queriam nos padronizar, né? Você é sensível demais, você não serve para isso, e a gente vai negando, né? A sensibilidade, né, de percepção, a energia. Por isso que a gente fala assim, a energia feminina, né, existe, gente, né? Assim como a gente falou, né, como descargas elétricas ali que a gente tem inconscientemente, né, involuntariamente no nosso coração, em determinados órgãos do nosso corpo, existe também nesse corpo sutil, aquilo que não é palpável, né, nas nossas emoções, no sentir dessa energia, né? E como você falou, é exatamente isso, minha amiga. Muitas mulheres acabam entrando em um sofrimento tão grande por negar, né? Ou por não ter esse conhecimento, porque é inconsciente, né? Eu não sabia que eu estava negando a minha feminilidade por décadas. Eu achava que estava normal. Não. Sou uma mulher aqui, né? Mas tinha coisas que eu falava, puxa, mas por que tem que ser assim para as mulheres, né? Porque, né, tudo está ali, como a gente diz na visão integrativa, tudo que nós somos hoje, a gente trilhou um terreno. No terreno está na nossa ambiência, da onde a gente viveu, qual é a nossa história de vida, o que a gente ouviu sobre esse ser mulher, né? Essa ambiência, né, do esqueleto feminino, né? É tanto que fala, né, os arqueólogos, as pessoas que trabalham com escavações, que se você encontrar um esqueleto, um fóssil ali humano, né, mesmo que tenha milhares de anos, em pedras ou em algum terreno, e ele não foi mexido, dá para ver que a pelve da mulher, a pelve, né, da posição se ela estiver ali no original, se não foi mexido, dá para saber se é um cadáver, um corpo, né, um esqueleto feminino ou masculino, por conta do espaçamento ali da pelve, né? Por que isso, né? Porque nós tínhamos ali uma via do maternar, né? Da passagem pélvica, né? De um bebê ali, né? Claro que isso é um assunto para, né, para um outro momento, mas como é poderoso, né? A gente saber que nós carregamos esse potencial de vida dentro de nós, né? Nós temos uma casinha chamada morada, né? Útero, que nós viemos de uma e nós carregamos uma casinha dentro de nós, né? E tem gente que fala, puxa, mas para que serve isso, né? Mas eu nem penso em ser mãe. Ou simplesmente as mulheres acabam desenvolvendo, né? Doenças que nós vamos citar logo mais, do aparelho reprodutor feminino. Fala assim, poxa, mas você já gerou, já teve filhos? Tem aí
cisto, um tumor, um mioma, vamos arrancar isso aí, não serve mais para nada, já cumpriu a função. Se a gente pensar nesse corpo etéreo, a gente pensar nessa espiritualidade que nós carregamos, todo ser humano carrega, né? Acreditando ou não, você é um ser espiritual, você é um ser energético, né? Será mesmo que não tem função? A ciência já comprova aí muitas coisas, né? Que antigamente a gente falava assim, como o neurônio que você falou, né, Gi? Ah, é só no cérebro. Agora já acredita que o intestino aí já faz parte, né, de um Não, já arsenal aí, né? encontraram, já encontraram Já está os neurônios. comprovado aí coisas que a gente não conhecia. A gente precisa estar aberto para esses conhecimentos, né? Puxa, a gente precisa, né, tipo assim, não ser reconhecido naquilo que a gente estava antigamente. Falar, puxa, eu acreditava assim, mas agora as coisas estão se revelando, trazendo clareza, trazendo luz, né? Vamos olhar para essa parte dessa existência, né? Amiga, tem as meninas, a gente pediu interação, as meninas estão aqui, você consegue ler? A Rai está dizendo que sim, já ouviu dizer que mulheres que têm dores no ato sexual são mulheres que não se aceitam como mulheres. Ela está falando do que eu já ouvi falar, sim. A Rai é minha colega do coral. Pensa numa pessoa radiante, essa Rai. Linda! É um sex appeal, essa Rai, com quase 70 anos, que é uma coisa Ai, meu Deus, gostosa, uma né? consciência expandida aí. Pensa numa pessoa gostosa, é essa Rai. E você sabe Que que eu acho preciosa. máximo que a gente vê, né, vivenciando, acompanhando essas mulheres maravilhosas, plenas na maioridade, né? Inclusive tem uma lá que a gente fala é meta, a Balbina. A gente quer ser uma Balbina, que a bicha canta, dança, ganhou o campeonato de dança esse fim de semana. É, Uau. é muita coisa que ela faz, atleta de atletismo, de corrida. Como é que a gente vai conseguir ser uma Balbina? Uma inspiração, hein? É muita inspiração num lugar só. Por isso que eu sempre tô lá com essas mulheres maravilhosas. E aí a gente observa que a mulher que ela consegue manter a sua natureza, mesmo depois da menopausa, porque a minha geração é aquela que acha que morre, né? Menopausa acabou, ela não é mais mulher, né? E aí a gente vê essas mulheres plenas aí, com 70, 80 anos, fala, gente, além de não morrer, né? A natureza feminina, quanto mais viva ela se mantém, mais você consegue chegar numa longevidade com uma capacidade que as meninas olham e falam assim, como consegue, gente? Como é que consegue ser uma balbina da vida, uma raia maravilhosa, entende? É, inspirador. E o feminino é isso. A gente estar juntas e se inspirar uma das outras nos torna, ajuda a nos tornar mais feminina. Porque quando começou a subir, né, a crescer essa coisa de rivalidade feminina, não foi por acaso, amores. É muito do proposital, porque separadas, pensa num raminho. Um raminho fininho sozinho, certo? Uhum. Rapidamente. Agora pensa num ramo cheio, várias juntas. Como é que quebra? Entende que a rivalidade feminina é proposital para que a gente não confie uma nas outras, para que a gente se isole e veja a outra como inimiga, para que a gente se separe, porque juntas a gente pode ser uma força que acaba prejudicando o sistema, se é que vocês me entendem. Sim. Então, olhem para isso de maneira a amar a natureza, o corpinho que a gente nasceu, que nos foi dado, nos foi concedido, emprestado para essa vivência humana que a gente está hoje, né? E que a gente possa honrar mesmo esse corpinho que a gente veio, apreciar com tudo essa diferença que tem dos homens, porque a gente é diferente. A gente é diferente. Tem você mesmo disse, né, que a pelve aí do esqueleto feminino já se vê que era de um exemplar humano feminino e não de um masculino por conta dessa abertura maior. É, os hormônios, gente, nós somos diferentes dos homens, porque os hormônios que passam dentro da gente são outros, entende? Que o que nos faz únicas e a gente acaba rejeitando porque acredita que o masculino seja mais
é mais fácil, não sei, melhor ser homem, porque não menstrua, porque não, né, não pare, não gera filhos. E aí a gente deixa esse lugar do feminino vago. E quando a gente deixa esse lugar do feminino vago, porque a gente colocou nossa energia para o lado masculino, a gente deixa a estrutura natural. Pensa na natureza, gente. A natureza, o ecossistema natural, tudo é ligado. Um depende do outro e a ecologia, né? A gente já estuda. Eu sempre gostei de biologia, história, ciência, é a pessoa. E aí, essa biologia do ecossistema é feita para se complementar, e qualquer coisa que a gente tira daquele ecossistema desequilibra, né? Às vezes a gente pensa assim, é só um insetinho, não serve para nada. E a gente tira aquele bicho dali e desequilibra todo o ecossistema. É assim, a mesma coisa a mulher. Quando a gente sai do nosso lugar, da natureza feminina que a gente nasceu para ter, e vai para o lado masculino, achando que isso que é o melhor, a gente desequilibra todo o sistema. Olha para a sociedade do jeito que está. Percebe o desequilíbrio que a gente deixou saindo do nosso lugar de mulher e querendo operar e funcionar como homem. Fica com essa. Reflete aí. Deixa eu ver se alguém disse mais alguma coisa aqui. Bem-vinda, Tá fazendo Maria. sentido, meninas? Faz Vocês sentido estão para vocês? entendendo? A interação delas, né, amiga? Meninas, se fizer sentido para vocês, interaja aqui com a gente para que o Instagram reconheça que essas informações, elas são relevantes, né? Sinalizar pra gente com seu coraçãozinho aí, com a Sobe estrelinha, os com coraçãozinhos aí foguinho, para mim ver se vocês né? estão entendendo o que eu tô falando. Porque essa mensagem, ela é bem profunda, né, Gi? A gente tenta trazer aqui na live apenas um recorte, um resumo, né, daquilo que a gente vivencia nos estudos, nas experiências, nos contatos com as mulheres, nos nossos trabalhos de grupos, de roda, de atendimento individual. A gente ouve muito, né, que a energia feminina, ou seja, o papel da mulher está ali sobrecarregado, né? E a gente vê essas mulheres em grande sofrimento. E a gente quer entender o porquê e trazer para vocês o porquê que essas mulheres estão adoecendo tanto, né? As estatísticas estão ali, a gente não cansa de falar. Gente, a estatística de doenças mentais, de desequilíbrio, transtorno, vamos dizer, já é transtornos, né? Ou seja, quando você pensa em transtorno, é algo que está totalmente desequilibrado, como a Gi falou, né? É algo que está tudo fora do lugar, é transtornado, é embaralhado ali, né? Que perdeu aquele linear, aquela, né? Aquele lugarzinho que deveria estar, né? E isso afeta a família, afeta a sociedade, né? Afeta tudo em volta da vida dessa mulher, né? Porque ela saiu daquela função que ela foi criada para ser. Nossa, mas aqui vocês estão negando que a mulher não pode nada, que a mulher, como diz a música, né, do cantor aí antigo aí, né, dos meus bastidores aqui que eu ouvia na minha família, dizem que a mulher é um sexo frágil, né? Mas eu não vivo sem uma dessa. Não sei quem conhece aí, né? E, por outro lado, queriam enaltecer a natureza da mulher, por outro lado, traziam apenas como uma simbologia de desejo, né? Enfim, sempre, de épocas em épocas, nós estamos nos colocando, né, amiga, em um determinado pedestral, só que deixando a gente vulnerável, fragilizada, não na nossa potencialidade. Ou uma hora enaltece o corpo, nossa, ela é corpo, é esculpido, é objeto ali, né? Ou não, ela é para gerar, é só para ser mãe, não, ela é mega empresária, os outros papéis não tem que funcionar. E, tipo assim, se ela é aqui uma profissional, as outras áreas estão, né, como vamos dizer, fragilizadas. E é possível a mulher viver em harmonia com a sua natureza, primeiro em paz com ela mesma, equilibrada emocionalmente para ocupar os outros papéis, porque são papéis. E se eu não estiver inteira com a minha biologia, com o meu emocional, com o meu espiritual, eu vou ser apenas fragmento ocupando papéis, né? E isso vai refletir na sociedade que a gente está vivendo hoje. Então, quando a gente fala aí que nós temos um corpo extraordinário, é porque de fato nós temos, gente, né? Nós temos um corpo extraordinário. Eu fiz um estudo há uns meses atrás, acho que foi o ano passado, que eu apresentei uma aula na nossa plataforma lá, né, e falava assim que os egípcios, eles não entendiam, porque como uma mulher podia sangrar
Um bicho que Uhum. sangrava e não corria por dias. Eles não entendiam o fluxo menstrual, né? Como que pode um ser sangrar? Porque o sangue é vida, né? Em todas as culturas, sangue é vida, né? Tem ali uma reverência muito grande, porque sem sangue você não vive. E eles ficavam pensando, né? Os estudos falam que eles tinham ali, os líderes, como que pode um ser sangrar e ele não morre? Então ele é tipo assim, é sobrenatural. Começaram a trazer, sabe, Não divindade para a é? mulher, tanto que elegeram na antiguidade deusas gregas, deusas, né, enfim, para trazer, poxa, ela tem um poder, ela tem algo ali que se sobressai, né? Os outros aqui, né? As outras espécies, né? Com relação à figura masculina. Então a gente quer lembrar para vocês, meninas, que essa energia ela precisa estar equilibrada dentro de nós, né? Então você pode ser uma mãe, né, uma profissional, uma amiga, né, inteira, mas disseram para nós que nós tínhamos que encontrar a metade da laranja, a tampa da panela, sempre deixando a mulher incompleta, né? Se ela é mãe, ela não Uhum. consegue ser profissional porque ela é muito frágil, né? Ah, se ela ocupa um papel, ela não pode ocupar o outro. Nós podemos sim, desde que nós estejamos inteira. E a primeira integralidade é a conexão com nós mesmos, com quem nós somos criadas para ser, né? Eu vi uma analogia muito linda de outro dia. Era uma dinâmica. A moça trouxe assim, ela estava numa palestra de mulheres, ela falava assim, ó, vamos tomar um caldo, mulheres? Ela falava assim, olha só como nós somos importantes. Imagina que você é uma mulher representada pela colher. E aqui tem um caldo. Só que nós vamos usar o garfo para tomar essa sopa, esse caldo. Eu consigo tomar caldo com garfo? Se eu pensar na língua do gato, que tem a curvinha, ele tomaria mais rápido do que eu, no garfo, né? Eu ia Né? muito delicado, eu ia só molhar o garfo e tentar. Sim. E demorar horas e horas até aquele líquido, né, ser sugado pelo garfo, porque o garfo não foi adequado para tomar sopa. Agora, se eu pegar uma colherada de sopa de caldo, né, eu vou tomar muito mais rápido. Às vezes a mulher está demorando a fluir em determinada área da vida porque ela está se desgastando em uma posição que não era para ela estar, Sim. né? Por não entender a potencialidade que ela carrega. E uma delas, né, está aí exatamente, né, na nossa casinha, primeira morada, que é o útero, né, Gi, que é onde a gente vai entrar agora, né? Falar do aparelho reprodutor feminino, a gente sabe que tem muitas mulheres em sofrimento querendo gerar, outras que tiveram o dom, né, de celebrar a vida no seu útero e se sentem ainda fragilizada, desmerecida, ou veio por uma circunstância que foi de dor e sofrimento e a gente acolhe tudo isso aqui, né? Sim, como a colega falou aí, né, que ela já ouviu dizer que mulheres sentem dores no ato sexual, que mulheres que passaram por agressões mesmo, né, físicas ou verbais, que direciona para essa área, sim, você vai ver o histórico médico, se a gente pegasse para estudar a história de mulheres que já retiraram o útero, que desenvolveram miomas, enfim, toda essa série de contextos de tumores, endometriose, né, tem uma história por trás, né? Esse corpo foi invadido de alguma forma, né? Você já teve alguma experiência de atendimento assim, minha amiga, nos seus históricos aí? Sim. A Betânia tá dizendo que você é resposta de Jesus aí para ela, hein? Que maravilha. Bem-vinda por aqui, Betânia. Minhas Ah, amigas, essa coisa de. Você consegue ler, amiga? Quer que eu leia? tá subindo aqui, amiga. Se você conseguir ler, eu nem vi que a Betânia entrou aqui. É porque você que Ela tá no comando entrou, da live, eu não consigo ver. ela entrou e já manifestou. Eita, Jesus! Aí ela escreveu: essa minha amiga Ah, linda é usada sempre, tanto no físico como no espiritual. Mal entrei e já tenho a resposta. Já amém. foi resposta Gratidão, para ela. querida. É Gratidão, isso mesmo que querida. nós estamos fazendo aqui, viu, Betânia? A gente quer que os nossos conhecimentos tragam esperança para as mulheres, né? Sim, Porque a OMS está falando aí de doenças mentais até 2030, uma em cada duas pessoas, tá? É muita gente. é muita E gente. sobre as doenças que afetam diretamente o físico da mulher, né? Sobre os cânceres ginecológicos, por exemplo, vem desse lugar dessa mulher rejeitando essa natureza feminina,
né? O significado desse útero, gente, o útero é onde se cria, se gera, se cresce. Então, ele não é só feito para gerar vidas, mas para gerar também nossos projetos, nossos planos, a nossa imaginação. E aí, quando a gente renega, a gente escurece essa parte, sabe? A gente acaba afastando de nós essa parte. Por isso até que dizem que muitos bloqueios de criatividade também vêm dessa negação do feminino, entende? E quando a gente desperta, por isso que mulher precisa de arte, gente. Mulher precisa de arte mais do que o homem. Precisa de arte, faça um canto, faça uma dança, faça uma pintura, faça um tricô, faça qualquer Os coisa. antigos bordados da avó, né, Gi? Os Os antigos bordados, bordados, as não coxas de é? retalho, gente, aquilo contava história. A gente tem necessidade de arte, porque isso nos nutre. Perceba que para a gente é mais vital do que para os homens. E aí a gente nega, a gente renega até de fazer isso como hobby. Ah, não tenho tempo. Ah, é bobagem. Ah, não sei o quê. E a gente acaba nos deixando de nutrir nessa parte que é tão importante para a gente, sabe? Eu acho lindinho que minha filha tá tricotando, tá? Ela é muito artística, né? E eu falo, Que minha filha, linda, que linda. explore essa arte, né? Explore esse seu lado, porque ela é sensível nessa parte, né? E aí o pai botou na cabeça dela que ela deveria escolher uma profissão que não tem nada a ver com ela, enfim, abafa esse caso. Vamos voltar aqui para o nosso assunto da live, Que porque linda. é natural da gente precisar colocar a nossa criatividade para fora. E muitas mulheres, a mulher que não gerou, que não teve esse papel de botar uma criança no mundo, ela pode pôr projetos, ela pode pôr outras coisas no mundo, sabe? Não só uma criança. Então, vem, traz essa força de dentro de você, do seu útero mesmo, para que você coloque para fora essa criatividade toda, né? E lembrando de novo da Raia aqui, fazendo analogia com a minha segunda filha, né? Ela também é essa pessoa. E eu falo para ela assim, ó, o ambiente que você traz, às vezes a gente acha que a gente precisa ser muita coisa, né? Fazer um negócio grandioso, né? Sei lá, trazer a cura do câncer, a paz mundial. E não é isso. Às vezes a sua presença, né? Que nem a Rai, que nem minha filha, a presença dela no ambiente já muda toda a atmosfera. Sim. Às vezes a sua contribuição no mundo é estar presente num ambiente para reverberar aquela atmosfera, transmutar aquela atmosfera, entende? Às vezes é só ser você, é só levar a sua alegria onde você está. Não se requer algo grandioso, né? A cura do câncer, a paz mundial, alguma coisa que reverbera o mundo inteiro. O mundo, naquele ambiente que você está, já Sim. transmutou com a sua presença. E o feminino tem esse poder, perceba. Quando entra uma mulher com esse feminino equilibrado no ambiente, é natural o ambiente transmutar para um belo, para um calmo, para um harmonioso que você sente no ar, que você sente a atmosfera ali, ao contrário daquela que está muito desconectada da sua natureza feminina, ela chega que nem uma tempestade. E todo mundo sente o abalo. Eu tenho observado muito isso desde que eu comecei a trazer com clareza e consciência para a minha vida. Eu tenho observado bastante o reflexo no ambiente quando entra uma mulher que está na sua natureza feminina e a que não está. Então eu observo, eu fico assim olhando. Outro dia eu estava na farmácia e entrou uma tempestade assim. Desestrutura emocional de todo mundo que estava ali dentro daquele ambiente, uma loja, né, uma farmácia. E aí você pensa assim, gente, olha só o poder. A gente fala que a mulher é o pilar emocional da família dela, mas ela não é só dentro da família dela, não. O ambiente que ela vai. Porque chega uma brisa, harmoniza tudo. Chega uma tempestade, menina, parece que passou de tsunami. É inacreditável. Observem. Parem para observar, para vocês verem
que eu não tô alucinada, não. É observação. Meu pai me ensinou a observar muito, né? Desde de muito pequena. Então, quando eu trouxe clareza, esse conhecimento dessa natureza feminina e masculina, do quanto isso reverbera no ambiente, no social, que eu comecei a observar com esses olhos de ver o efeito que dá, meninas, vocês vão ver cada coisa que eu vejo. Realmente nem fui mãe, sim, meu amor. Fui mãe emprestada por várias vezes. Tem mulher que tem Que linda. um maternar tão gostoso que ela nem precisa ter Extra marido útero, para ser né? mãe. Sim. Que ela atrai esse gostosinho. E aqui, né? Aqui chama colo. Só que a gente fala colo aqui nas perninhas, né? Nas coxas. Quando a gente coloca a criancinha no colo, a gente quer botar a cabecinha dela aqui, né? Encaixa Encosta. perfeitamente, né? Gente, é para escutar o coração, isso acalma. Isso Uhum. acalma. E vocês já viram uma vez um vídeo que rolou por aí de uma mãe que morreu no parto, né? E o coração dela foi transplantado. Colocaram o bebê no colo desse. Era um homem que recebeu o coração dessa mãe. Colocaram o bebê dela no colo desse homem. Pensa o que aconteceu. Ah, gente, eu fico até emocionada. A coisa mais linda desse mundo, meu Deus do céu. Vocês entenderam? E tem uma enzima que sai aqui da axila que equilíbrio emocional. Por que a gente bota o bebezinho aqui, né? Nessa posição. E ele cheira, Uhum. né? É exalado, né? E ele acalma com esse cheirinho. É gostoso também botar aqui debaixo do braço. Mulher também, quando deita no peito do homem dela, né? Que delícia. Também tem essa coisa de sentir é, essa biologia mesmo, né? Meninas, é a coisa mais linda do mundo. Bem-vinda, Sam. A coisa mais linda do mundo é quando a gente observa o natural, o biológico, falando do biológico aqui, que é o palpável, tá? E quando a gente associa com o impalpável, pode ficar muito subjetivo. Essa coisa de energia masculina, feminina, pode ficar muito subjetivo a gente não ter um palpável, mas se a gente pensar na biologia, começar a colocar, trazer a biologia aqui para jogo, vocês vão começar a entender que o que é natural é o biológico. E a gente começa a lutar contra isso, a gente começa a trazer essas doenças para o aparelho ginecológico, né? Pra essa coisa das Amiga, mamas. Oi? você trouxe, você trouxe algo muito poderoso aí, né? Esse calor do aquecimento do colo, né? Essa região torácica, né? Eu lembrei aqui do hormônio da ocitocina, né? O hormônio do amor, né? Produzido ali no aleitamento. Aí você imagina, e é comprovado cientificamente, bebês que foram amamentados pelas suas mães, o aleitamento materno, né? O leite humano, eles são pessoas, adultos, né? Quando estiverem na vida adulta, pessoas mais calmas. A sua fala é mais, a dicção, né? Tem menos problemas de dicção, de fala, de pronúncia, por conta dessa estimulação de bochecha, né? Desse colo, desse afeto. Aquele olhar brilhoso grandão, né? Quem é mãe aqui já amamentou? Você olha aquele olhar, né? Aquele olho Minha brilhoso, velhinha, assim, né? parece que você tá recebendo toda a recompensa do mundo, né? Parece que você tá sendo a pessoa mais rica do mundo. Tipo assim, não tem dinheiro que paga aquele ato ali, né? Aquele vínculo afetivo ali que é criado entre mãe e bebês, né? E a gente sabe que não é uma realidade para todas as mulheres, infelizmente, por sobrevivência, né? Muitas mães não conseguem levar o aleitamento, né, até os 6 meses de vida, que seria o ideal para uma criança, por conta do trabalho, demandas ali biológicas mesmo, né? Exatamente por conta dessa questão de fragilidade, né, de fragmentos. E aí a gente perde quanto ser humano, né? Porque a gente está saindo do ciclo natural da vida, né? Olha os animais como que eles são, né? Vocês já viram o parto de uma girafa? Meu Deus, um parto de uma girafa. Imagina, ela esperando aquele bebê deslizar, e ela tentava, né, acolher ele, de repente aquele bicho pernudo cai no chão, fica lá estatalado por alguns segundos, de repente fica em pé e já vai direto para a mama. Meu Deus, como assim? Que coisa extraordinária, né? E tá na essência de toda a fêmea, viu?
né? Da essência feminina, né? É uma essência do feminino. É diferente, gente, né? Homens têm, sim, ocitocina? Tem, só que em menor quantidade. É exclusivo da mulher, né? Essa avalanche hormonal, né? É tanto que nós somos ondas hormonais, né? E quando a gente não conhece isso, que nós não somos lineares como os homens, a gente nega exatamente a nossa essência. Fala, poxa, como assim? Que ser desequilibrado que eu sou, que eu estava bem ontem e hoje eu estou aqui mais nervosa, mais agitada, né? Porque você é cíclica, querida, eu sou cíclica. Por muito, muito tempo eu sofri muito por eu não entender que eu tinha um ciclo, né? E ciclo, ele é feito de exatamente de movimento, né? Eu não entendia o meu movimento interno, hormonal, e eu passei a odiar por muito tempo a minha menstruação. Falei, nossa, de novo esse sangue nojento. Ai, mas eu não queria mais menstruar, eu já sou mãe, eu não preciso mais disso. Eu não vejo a hora da minha menstruação acabar, sangrar igual um bicho, igual eu aprendi lá no Nordeste que matadouro que sangra, a mulher não precisa sangrar. Sendo que quando eu aprendi, né, há 4 anos atrás, que eu fui para as terapias integrativas, que eu fui olhar para esse ciclo da vida, eu falei, meu Deus, esse sangue é lindo. Eu lembro, amiga, não sei se você lembra da nossa último encontro presencial, foi na imersão EDF, que uma das Uhum. participantes falou assim, eu vou pensar que o meu sangue menstrual é ketchup, porque aí eu não vou mais odiar. Sim, Você lembra dessa fala? sim, sim, lembro. Oh, quase capou o nome dela aqui. Mas É, o sangue menstrual, gente, é riquíssimo em células tronco. Os cientistas já estão ali retirando é daí lindo. essa fonte. Imagina um, o útero, né? Ele é revestido pelo sangue ali para receber o bebezinho quando o óvulo é fecundado, certo? Aquele Sim. sangue é riquíssimo em tudo que é o necessário para o desenvolvimento de um ser. Como Imagina. aquilo seria sujo? Como aquilo seria pobre? Se é riquíssimo para desenvolver uma vida inteira, um serzinho inteiro. Não tem como isso ser, mas nos convenceram, nos convenceram de que aquilo é sujo, é fedido, enfim, nos convenceram de que o sangue menstrual é tenebroso e que nós deveríamos interrompê-lo. Como eu já disse aqui hoje, nada disso foi sem intenção, tá, meus amores? Nada disso. Uhum. Toda a tentativa de tirar o que há nós de único, né? Que é essa natureza feminina, não é sem propósito, é para ser mais fácil manipular mesmo. Imaginem você desligada da sua intuição, como eu já disse aqui. Os cientistas já colocaram ali Uhum. nos experimentos e mostraram que isso acontece vem do coração, né? Essa energia. O coração, que é um aparelho elétrico, tá? É eletrocardiograma, tá medindo o quê? A eletricidade do coração. Então, essa eletricidade irradia, tá? Tem um campo elétrico em nós. Acredite você ou não. Existe um campo elétrico em nós. E isso é magnético, exerce a função elétrica magnética. Então, é eletromagnetismo, sim, amores. Nós somos imã. Nada chega até nós que não seja propriamente acontece sem ser atraído, tá? Pelo eletromagnetismo. Então a gente não pode reclamar do que está chegando até nós. Todas as vezes que a gente olha para alguma coisa que não gosta, que está acontecendo com a gente, e reclama, está clamando 2 vezes por aquilo, tá? Porque o re é o prefixo de repetir, né? De novo, de novo. Então, presta atenção, é um sinal de que eu preciso mudar o que eu estou magnetizando. E para começar a mudar o que eu estou magnetizando, tem que mudar o coração. Durma com essa. Tem que mudar Olha. o coração, o que tem no coração, tesouros do coração. Pensa. Uhum. Então, E amores, toda a linha.
todas as vezes que a gente desenvolve alguma doença no nosso aparelho reprodutivo, né? O nosso útero, ali as trompas, os ovários, né? As mamas, né? Que são únicas nossas, é para olhar o que eu estou renegando em mim. O que essa natureza feminina foi reprimida e o que esses sentimentos únicos do feminino que eu estou desprezando, tá? Uhum. Alguém aqui que está nos assistindo tem também alguma doença aí do aparelho reprodutório feminino para nos compartilhar a sua experiência? Conta aqui pra gente nos comentários. A Paty falou da conexão mais sincera do mundo na hora que você estava falando do aleitamento. É uma gostosura. Eu tive dois, a mais velha e o mais novo, que na hora que botava a boca no peito já fechava os olhinhos. Eu não tive esse prazer de olhar para os olhos deles. Mas a do meio, a coisa mais linda, aqueles olhões, né? E era esverdeado, pensa, duas bolinhas de gude, coisinha mais linda Coisa do linda. coisinha mais linda do planeta. É muito. A natureza é tão sábia que racha tudo o danado do peito, mas na hora que a criança chupa, imediatamente seu corpo é tomado de ocitocina, serotonina, nossos hormônios do amor, né? Do bem-estar. E aí dá aquele relaxamento instantâneo. Instantâneo, gente. É uma delícia. É muito É gostoso. lindo, né, amiga? E essa É lindo. fragilidade, né, amiga, que nos colocaram, né, por nossa sensibilidade, por nós sermos mais sensíveis, não quer dizer que nós somos frágeis, pelo contrário. Uhum. Essa sensibilidade nos faz ser forte, né? Mulher suporta mais choro de crianças. Já perceberam? E a mãe, a mulher, quando vê uma criança chorando, ela tem mais paciência para abordar. Claro que existem exceções, né, gente? Mas é do feminino acolher o choro, é do feminino, né, esse cuidado aí, né, dos primeiro alimento, a primeira fonte de alimento, olha que coisa incrível. Só que aí começaram, né, a indústria, né, dizer que o enlatado, o leite ali, né, que a gente não vai citar nomes aqui, é igualzinho, a forma é igualzinha, né? É só pôr na mamadeira, né? Bater ali, vai estar igualzinho, tem todas as propriedades, né? A gente Uhum. sabe que sim, existem exceções e que a gente tem que usar todos os recursos, a gente não descarta nenhuma área do conhecimento científico aqui, né? Mas será que essa história não está contada aí para te convencer? Vocês perceberam que primeiro eu fragmento essa mulher. Quanto mais fatiada, mais picotada ela tiver, menos sensibilidade a essa intuição, esse corpo etéreo ela vai ter. Menos conectada com ela mesma, mas é uma cidade sem muro, né? Quanto menos proteção intuitiva, mais desconexão, mais vulnerável ela se torna para um sistema que quer vender corpo, imagem, praticidade, né? E aí, não sei se vocês viram que tem um movimento de mulheres que fizeram uso de silicone não por conta de algum quadro de saúde e precisaram fazer uso de prótese de silicone. Mas elas usaram porque elas queriam ter mamas mais avantajadas, por estética mesmo. E que agora elas tiveram a doença do silicone, de alguma forma foi apresentando aí depois de décadas, mesmo esse material estando intacto, mas o corpo dela sentiu que tem algo estranho ali, que não é dela. Né? E elas começaram a desiliconar, tipo, a retirarem as suas próteses, estão fazendo um movimento muito grande nas redes, inclusive, eu sigo algumas, e elas dizendo, contando, né, o que levou elas a usarem a prótese e por que elas estão agora fazendo esse movimento de conscientização, né, que disseram que mulher bonita era só mulher que tivesse um peito, né, do tamanho, não sei das quantas, de tantos ml, e simplesmente se ela tivesse dinheiro, ela iria no profissional lá, né, especializado, e falava assim, ó, para mim, tantos ml. Ele simplesmente fazia ali o desejo dela, né? Só que a conta um dia chega, né? Sim. A gente vai comprando no crédito da vida e a conta vai, né, aumentando ali os seus números, né? A idade vai passando, os anos vão se passando e a gente, graças a Deus, as que têm consciência, que já desenvolveram, né, essa consciência vai expandindo de que, puxa, eu não preciso disso para ser bonita.
né? Cada uma tem o tamanho da mama que precisa ter, né? Já é comprovado que o tamanho da mama não vai impedir você de amamentar, por exemplo, né? Outra coisa que tem levado ali os cânceres de mama, né? Eu vi pelo Instituto do INCA, acho que foi o ano passado, uma pesquisa revisada, que muitas mulheres jovens, gente, com 20 anos de idade, as meninas desenvolvendo câncer de mama. E foi desencadeado um fator linear de análise que essas mulheres, elas estavam num grupo de risco. Mulheres que não tinham uma qualidade de sono e o fator estressante. Elas viviam em ambiente de muito intenso de estresse. E aí a pesquisa disse que um fator para o desenvolvimento desse câncer de mama era ela não ter uma qualidade de sono e também esse estresse crônico, né? Crônico na vida da mulher, né? Afetou ali, né, as glândulas mamárias. Isso é ciência, tá, gente? A ciência está dizendo, você pode lançar uma pesquisa, se não ver, Instituto do INCA, cânceres, né, em mulheres mais jovens, que antigamente eram as mulheres 45 mais, né, que acabavam desenvolvendo. Cada vez mais cedo as meninas estão desconectadas da sua natureza e cada vez mais cedo elas estão desenvolvendo mais doenças do seu, né, sistema feminino, né, porque é um sistema, tudo tá, quando a gente fala de sistema, tá tudo conectado, uma coisa tá ligada à outra, né? Uma bomba não funciona se ela não tiver ali a punção elétrica, como você falou do coração, né, Gi? Alguma coisa tem que impulsionar, né? Nada está solto nessa vida, gente. Tudo é intencional, como a Gi falou, né? Exige, vamos parar a menstruação, porque, né, é um desconforto mensal, você sangra, você precisa produzir, mulher, você precisa dar, né, resultado aí, né? Você precisa ter um status de que você pode, né? Mas eu nego a minha natureza, né? Eu digo que é ruim, que é horrível, porque disseram para mim que eu tinha que suportar de uma outra forma, né? Sendo que, na verdade, eu tinha que acolher. Eu gosto muito da palavra acolher. Sim. E ontem eu tive um feedback tão lindo que me emocionou, Gi. Uma paciente muito jovem, uma adolescente. Eu me emociono, gente. Ela falou assim para mim, a gente fez um panorama de análise, né? Do que a terapia estava ajudando ela. Ela falou, Cícera, uma das coisas que mais tem me ajudado, eu lembro da sua voz quando você diz assim, nós precisamos acolher, eu te acolho. Ela falou assim, que lembrava sempre de mim quando eu falava do acolhimento. Ela falou assim, eu aprendi a usar essa palavra e a praticar na minha vida como um todo. Olha. Que ela precisava acolher as partes dela e também tudo que acontecia com ela e em torno dela. Eu fiquei maravilhada. Significa que o nosso trabalho não é vão, né, Gi? Que a gente tá levando um pouquinho de consciência. Por mais que seja para uma mulher, a gente sabe que tem uma família, uma herança dela por trás dela que vai reverberar para o futuro dessa mulher, né? Sim, é lindo, a mensagem de cura, gente. Autoconhecimento, né? Quando a mulher se conhece, que ela não é o sexo frágil, ela é o sexo forte, né? Sim. Exatamente. E só para reiterar, né, o que você falou, minha amiga, o estresse, né, não tem como o estresse não afetar tanto a natureza feminina, porque nosso útero está aqui na cavidade abdominal, e como eu venho sempre falando para vocês, o sistema estresse faz com que o cortisol seja liberado direto na corrente sanguínea e leve o coração a bombear mais rápido para que haja o sangue nos membros, pernas e braços, para lutar ou fugir. E se o sangue sai do centro aqui do corpo para as extremidades, braços e pernas, afeta diretamente a gente, que tá aqui com o nosso útero aqui no meio, né? E justamente precisa dessa irrigação sanguínea. Então, o estresse vai afetar a mulher de uma maneira mais rigorosa do que os homens, entendem? Gravidade? Porque afeta diretamente o nosso sistema reprodutor. Então, o estresse vai afetar todo mundo, sim, mas as mulheres de uma maneira mais brutal, porque não vai ser só emocional, vai ser realmente trazido para o físico, né? Então, cuidado, atenção em relação ao estresse. E como você já disse, minha amiga, reforçando as meninas, quanto mais desconectadas do que é nosso natural, né? Que essa sensibilidade,
que essa intuição, que essa criatividade de gestar mesmo, que quanto mais desconectadas estivermos, mais fácil a gente fica suscetível a estresse, porque a gente perde essa conexão que a gente tem com o alto, né? A gente perde essa sensibilidade. Então, quanto mais desconectada, o estresse bate mais fácil. A gente não está dizendo para vocês que vocês precisam sair do seu serviço, sair do ambiente que você mora. Não é isso. Nós estamos pedindo para que traga a consciência do efeito que o ambiente que vocês convivem e atuam a atingir você e como você pode ser um agente para esse ambiente, entende? Percebe que é ida e volta. E aí você faz as suas devidas escolhas, entende? Não estamos aqui orientando você a abandonar onde você vive, onde você trabalha, e sim para que você traga, interiorize esse autoconhecimento e essa mensagem do agente transformador que você é, como mulheres. Sim, tá potência, bom, né, Gi? Potência, né? É potente, meus amores, é muito potente. Sim. Por muitos séculos, né, Gi? Por muitos séculos, nós mulheres, né, as nossas gerações anteriores, né, nós somos ensinadas a nos adaptar. E o ser humano tem essa capacidade incrível de adaptação, né? A gente se adapta a qualquer coisa. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Algo pode ser muito desconfortável no primeiro impacto ali. Mas depois, se você não prestar atenção naquele incômodo, o seu corpo vai se acostumar com as palavras negativas. Eu ouço isso sempre, desde quando eu era criança. Que mulher é frágil mesmo, nasceu para sofrer. Toma cuidado, né? Não tenha isso como uma verdade absoluta para sua vida. Quem disse que você nasceu para sofrer, para o sofrimento, né? A gente acaba suportando muita coisa. E quem suporta muita coisa é como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Você vai suportando, aí você suporta, parece que não vai perfurar, né? Chega uma hora que se você não olhar para tudo em sua volta, você vai estar toda peneirada, tipo uma roupa rendada, né? Você vai vendo os buracos lá do outro lado. Dá para ver toda a paisagem, né? Essa mulher já não se reconhece mais quem ela é. Nossa, mas tá falando de acolhimento, de natureza feminina. Parece que vocês estão nadando contra, né, um oceano aí, como assim? Eu sei, a Gi, nós sabemos, né, Gi, que aí fora, né, no nosso sistema, a linguagem é outra. A gente tem consciência disso, né? Nós temos total consciência disso, de que a gente está trazendo aqui algo que impacta, né? Não é apenas uma informação, é uma transformação de vida e de gerações, através de um comportamento que é acolhido, de uma história, né? Que pode ser ressignificada a partir de hoje. Quando você pega esses conhecimentos e começa a refletir sobre o que a gente está trazendo aqui para você. Faz sentido? Tantas amigas com câncer, tantas mulheres que você conhece, né? Eu tenho amigas próximas, amigas mesmo de convívio, que está em tratamento, né? Eu venho de um lar de negação da natureza feminina. Eu, Cícera, venho de um lar de 4 décadas de negação. E que hoje eu estou vendo o reflexo daquilo que foi negado lá. É a carta, é o cartão de crédito comprado, né? Foi investido. No momento você não sente o peso. Se eu tivesse o dinheiro na espécie, né? Você fala assim, nossa, eu pensaria 2 vezes para comprar isso. Mas como eu não estou vendo a espécie, o cérebro não está vendo, né? O inconsciente você não percebe. Você só vai indo, né? Só vai indo com o fluxo, né? Então, meninas, acolham desde cedo as suas filhas. Ah, mas eu não sou mãe de menina, eu não sou mãe, eu sou tia. Acolha a mulher que está aí do seu lado, a amiga, a sobrinha, quem seja, né? Acolha, né? Ensine o seu filho a acolher também a natureza, né? Da irmã, né? Porque ele vai possivelmente, né, se relacionar com uma mulher, né? Pode ser um pai, um chefe de uma família, ele pode ser um gerador de uma mulher futuramente, uma filha, né? E quando você diz para uma mulher que, pelo simples fato dela menstruar, de ela ter umas emoções, né, oscilantes, ela é menos, ela é inferior,
né? Ela é frágil, você está tirando a potencialidade, diminuindo a potencialidade que ela carrega, né? Isso tem uma consequência muito árdua, né? E às vezes custa a vida de uma família. Muitas mulheres acabam, né, deixando filhos órfãos, né? Porque o adoecimento ele é real, né, gente? A gente vê aí que a doença traz uma mensagem para o corpo. E se eu não olhar para essa mensagem que está com o sinal em alerta ali, não está doente, precisa de cuidado. E que esse cuidado chegue o quanto antes. A gente fala aqui de uma forma preventiva e curativa, né? Existe forma da gente viver com qualidade. E não só sobreviver, né? Acordar todos os dias e falar assim, eu sobrevivi. Quanta gente, né, chega em casa e fala assim, eu sobrevivi a mais um dia. Porque foi tão Uhum. avassalador, é como se estivesse realmente numa selva, né, amiga? A amígdala imperativa ali, né, funcionando, o cérebro, né, de um arsenal de informações, e a gente não precisa, será que a gente precisa disso mesmo? Às vezes o que o filho precisa é da presença da mãe, o colo, né, amiga? Aquele batimento cardíaco, né? E a gente quer dar o presente no aniversário. Aí a gente trabalha, duplica a jornada. Eu já passei por isso, tá, gente? Tô falando de algo que eu já vivi. Falava assim, eu quero dar o melhor presente para minha filha. Eu quero dar o melhor tênis para ela. E aí, se hoje, com os conhecimentos que eu tenho, se eu pudesse voltar no tempo, né? Com certeza as minhas escolhas não seriam as mesmas. Mas também a gente acolhe, tá? Tudo que nos aconteceu, porque senão eu não seria também a Cícera que eu sou hoje, né? Levando esse conhecimento aí a outras mulheres, dizer que é uma mensagem de transformação. E hoje as minhas filhas enxergam totalmente diferente, né? O que é ser mulher. Eu escutei da minha filha que ela falava assim: é horrível, né? Menstruar, ter parto normal, Deus me livre, mãe, não sei o quê. Eu não quero ter filhos, não. Isso é muito sofrimento. Os homens não sentem nada, só as mulheres. Chegou um tempo que, Uhum. de tanto obrigada de falar que era horrível tudo, a minha filha mais velha falava isso pra mim. E eu falava, meu Deus, que coisa avassaladora. Já imaginou se eu não tiver neto só por conta do medo da minha filha de ter um filho? Faz sentido pra vocês? A gente É que agora entende nosso tempo que, aqui, né, amiga? né? A gente entende que o estilo de vida atual fez com que a gente vestisse uma couraça aqui, uma armadura para dar conta. Sim. Isso foi o que o sistema nos ensinou, né? E a gente foi se adaptando, adaptando, né? De acordo com a nossa natureza adaptável e moldelável. E só que aí, a que preço? Entende? As doenças vêm como um alerta. Vamos acordar, porque isso está me adoecendo. Entende? Que Uhum. a que preço? Eu fui me adaptando, fui deixando de me escolher, colocando os interesses de todo mundo na minha frente, é, atender ao sistema antes de atender a mim, né? As minhas necessidades, as minhas Sim. prioridades. Então, vamos olhar para isso. É um convite aqui que a gente faz para vocês todas as quintas-feiras, às 14 horas. Nós abrimos uma sala virtual onde a gente traz essa escuta ativa, acolhedora, sem julgamento, para que você fique à vontade ali com a gente, converse, se abra. A gente nunca sabe quem entra, né? É imprevisível, nem quantas vão entrar, mas de qualquer maneira estamos lá, né? Todas as quintas-feiras aguardando para saber quem é que vai entrar e o que histórias nós vamos escutar, né? Uhum. E vamos acolher ali. Então, mais tarde, né? Se vocês quiserem estar conosco nessa sala virtual, o link está na minha bio, também coloquei hoje nos stores, é, para que você vá, esteja lá conosco, compartilhe também com com outras mulheres, para que possam desfrutar também dessa oportunidade, tá bom? E temos semana que vem, né, dando mais esse recado, quinta-feira que vem, nós faremos à noite a palestra Inteligência Emocional aplicada à vida da mulher, né? Aproveitem que a gente já fez essa palestra, Sim. vai ser a quinta vez esse ano e vai ser a última vez gratuita. Então aproveitem que esse ano é gratuito, vai ser a última, tá bom? E o que mais, Maravilha. amiga? Dei todos os recados. Ah, e mês que Recado vem dados. e Recado dados. mês que vem nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse tema, né, da natureza feminina. É um tema que a gente vai entrar com força aí em agosto. Teremos o workshop Reencontro, né, já trazendo esse gancho desse resgate do feminino no
em agosto, que dia mesmo? Em agosto, 22, se eu não me engano, vai ser um sábado, à 22 de tarde. agosto. Vamos fazer online, sábado à tarde, no mês que vem. E em setembro, já falando do Menina Mulher, nosso workshop, pela terceira edição, Sim, hein? Já estamos aqui, ó. terceira edição. Tri. Sim, sim. Vamos fazer o Menina Mulher em setembro, já Graças a está Deus. agendado para o dia 26, também um sábado, de manhã, Sim. aqui em São Bernardo, no Nalu Cowork, tá bom? E a gente espera vocês que moram por aqui para receber nosso abraço, nosso acolhimento lá, que a gente adora receber vocês presencialmente. Sim, com certeza será ali momentos lindos, né, de reconexão, de acolhimento, né, será um prazer receber essas mulheres por lá. Meninas, Sim, compartilhe esse conhecimento, essas informações com mais uma amiga, nos ajude a semear essa semente de acolhimento, de transformação. Você vai estar fazendo aí, né, uma força-tarefa, contribuindo para a vida de outras amigas aí, tá bom? Gratidão desde já pela presença de vocês. Quem vai assistir no gravado também, comenta, né, o que você assistiu, o que tocou aí na sua vida, né, o que trouxe aí de conexão, o que fez sentido para você. É muito importante para a gente ter esse feedback, né, e para que as plataformas aqui entendam, né, que esses conteúdos estão chegando aí, né, fazendo aí um caminho aí, que a gente sabe que vai percorrer e chegar aí o maior número de mulheres possível para que essa consciência chegue, né, e transforme realmente, né, porque o mundo realmente está um caos e a gente precisa expandir essa consciência, né, de que nós podemos fazer algo, né, não está tudo perdido, a gente pode sim fazer algo, né. Então, nos ajude a compartilhar esses conhecimentos. Gratidão desde já, minha amiga, forte abraço, até mais tarde. Sala de até mais tarde, acolhimento às amores. 14 horas. Até, um Beijo, beijo. menina. Gratidão.